Olá, esta é a apresentação do Guia de Implementação, parte 5, Fundamentação para implementação do nível C da MR/MPS SW 2012. Esta apresentação será dividida em 3 partes, onde a primeira parte será apresentada por mim, Aglailson Amorim, segunda parte, Jonathan Alves e finalizando, Maria Clara. O objetivo da aprendizagem. Veremos como vai funcionar o processo de implementação do nível C, a evolução do nível D para o nível C, o desenvolvimento para a reutilização e os resultados esperados. A evolução do nível D para o nível C não apresenta novidades em termos de processos e atributos de processos já implementados no nível D. A evolução do nível C do MS/MPS SW aplica apenas na definição e implementação de 3 novos processos com a mesma capacidade dos processos já implantados. São eles: Gerência de Decisões, GDE, Desenvolvimento para Reutilização, DRU, Gerência de Riscos. Observação: neste nível são permitidas exclusões de resultados esperados apenas no processo de desenvolvimento de reutilização, o DRU. Desenvolvimento para reutilização, DRU. A reutilização de software é a disciplina responsável pela criação de sistemas de software a partir de softwares pré-existentes. Diferentemente da reutilização AOC, que usualmente se concretiza com a cópia de trechos, artefatos persistentes, a disciplina de reutilização de software visa sistematizar e difundir práticas de reutilização na organização. O propósito do processo de desenvolvimento para reutilização é identificar oportunidades sistemáticas de ativos na organização e, se possível, estabelecer um programa para reutilização para desenvolver ativos a partir da engenharia de domínio de aplicativos. A disciplina de reutilização de software visa sistematizar e difundir práticas de reutilização na organização. O desenvolvimento para reutilização visa aplicar práticas técnicas de engenharia de domínio para definir o escopo, especificar a estrutura e construir ativos reutilizáveis a partir da classe de sistemas e subsistemas e aplicações. Esses ativos reutilizáveis, por serem produzidos a partir da engenharia de domínio, são denominados ativos de domínio. Desta forma, o principal resultado da aplicação do processo de desenvolvimento de reutilização é a especificação, o projeto de design, a implementação dos ativos de domínio que atendam à família de aplicações ou os domínios de conhecimentos específicos. O desenvolvimento para a reutilização se inicia na identificação do potencial de reutilização e a capacidade de reutilização da organização. Essa etapa visa minimizar os riscos de implementação de um programa de reutilização. O desenvolvimento para a reutilização não se propõe a definir quando e como os ativos de domínio são reutilizados. Papel este reservado ao próprio processo de desenvolvimento de software. A sua atuação ocorre na criação e evolução desses ativos de domínio, levando em consideração a demanda existente nos diversos projetos da organização. O processo de desenvolvimento para a reutilização está relacionado com os processos do MR/MPS SW. Por exemplo, o processo de gerência de projetos apoia o planejamento do processo de desenvolvimento para a reutilização e do programa de reutilização. O processo de gerência de decisões apoia na decisão sobre a implantação ou não de um programa para reutilização na organização. O processo de gerência de riscos
apoia a avaliação da capacidade de reutilização da organização. O processo de verificação apoia a revisão do programa para reutilização e dos ativos de domínio. O processo de aquisição apoia na aquisição de ativos de domínio no mercado. O processo de gerência de configuração apoia na evolução dos ativos de domínio produzidos durante a execução do processo de desenvolvimento para reutilização. Por outro lado, o processo de desenvolvimento para reutilização pode apoiar o processo de gerência de reutilização, fornecendo ativos para serem disponibilizados para reutilização na organização, e o processo do projeto e construção do produto, quando é decidido pela reutilização de componentes do produto. Fundamentação teórica. A reutilização de software surgiu em 1968, a partir da constatação de que os sistemas de software poderiam ser construídos a partir de componentes pré-existentes. Naquele momento, componentes eram considerados apenas rotinas de código, e os domínios de aplicação sugeridos para a criação de componentes eram de infraestrutura. Por exemplo, rotinas de aproximação numérica, convenção de entrada e saída, geometria 2D e 3D, processamento de texto e persistência. Desde então, foi possível notar uma grande evolução na disciplina de reutilização de software. Os componentes utilizáveis, que eram considerados como rotina de códigos, hoje são tratados em diferentes níveis de abstração. Os domínios de aplicação, que focam basicamente na infraestrutura, hoje estão migrando cada vez mais para os domínios de negócio, onde ganhos maiores com a aplicação de reutilização podem ser observados, e o processo de apoio se torna cada vez mais maduro. Como o objetivo do processo de desenvolvimento para a reutilização não é a construção de uma única aplicação, mas sim de ativos de domínio que atendam a famílias de aplicações, é necessário que esses ativos de domínio tenham um grau adequado de generalidade. Para isso, a engenharia de domínio faz uso de recursos usualmente utilizados na análise de sistemas convencional, acrescidos de funcionalidades especiais para especificar elementos obrigatórios ou opcionais, comuns ou variantes, dependências e restrições. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os resultados esperados com a reutilização de softwares. O que a gente pode esperar disso? Bom, DR1, domínios de aplicação que serão investigadas, oportunidades de reutilização de ativos nos quais se aprende a praticar a reutilização são identificados, detectando os respectivos potenciais de reutilização. Já no DR2, a capacidade de reutilização sistemática da organização é avaliada em ações correlativas, e ações correlativas são tomadas, caso necessário. Um programa de reutilização envolvendo propósito, escopo, metas e objetivos é planejado com a finalidade de atender às necessidades de reutilização de domínios. O DRU4, o programa de reutilização é implantado, monitorado e avaliado. DRU5, propostas de reutilização são avaliadas de forma a garantir que o resultado da reutilização seja apropriado para o aplicativo-alvo. Já o DRU6, formas de representação para modelos de domínio e arquiteturas de domínio são selecionadas. No 7, um modelo de domínio é desenvolvido em seus limites e relações com outros domínios são estabelecidas e mantidas, ou seja, você não perde o vínculo. Uma vez construído, você mantém um vínculo com eles. Este modelo
deve ser capaz de capturar características, capacidades, conceitos e funções comuns, variantes, opcionais e obrigatórios. O DRU-8, uma arquitetura de domínio descrevendo uma família de aplicações para que o domínio é desenvolvida e mantida por todo o seu ciclo de vida. Ou seja, uma vez criado, ele vai manter esse domínio durante todo o seu ciclo de vida de software. E o DRU-9, ativos de domínio são especificados, adquiridos ou desenvolvidos e mantidos por todo o ciclo de vida. Bem, e assim eu encerro a primeira parte sobre a implantação do nível C do Guia de Implementação parte 5 do MPS-BR. A segunda parte segue logo em sequência com a apresentação de Jonathan Alves. A todos, muito obrigado.